Bom, o cenário brasileiro político durante o reinado de Dom Pedro I era um pouco confuso e agitado, por causa da Constituição outorgada de 1824 e das agitações liberais crescentes na época, principalmente na Europa, né? O Brasil ele passou por um período bem conturbado em sua história. Com a vigência da Constituição de 1824 e com a implantação do poder moderador que dava plena liberdade de ação ao imperador, havia, além dos poderes executivo e judiciário, o poder legislativo, exercido pelos deputados e senadores, eleitos segundo o voto censitário, pois só podia votar quem tivesse uma renda específica. Entre estes deputados e senadores, existiam membros favoráveis à atual situação administrativa do Brasil e também aqueles membros contrários, tanto aos supremos poderes do imperador, concedidos pelo poder moderador, quanto contra a manutenção da própria monarquia. Estes eram os liberais, elementos da sociedade que causavam maior dor de cabeça em Dom Pedro I. Mas, com estes elementos, eram eleitos e respaldados pela Constituição tanto Dom Pedro quanto o Conselho de Estado, formado em sua maioria por simpatizantes da monarquia e pessoas próximas ao imperador, que tinham que aturar os liberais. A situação de Dom Pedro I desde a independência, acho que era favorável à manutenção da monarquia, mas outra que queria ver Dom Pedro bem longe aqui do território brasileiro. Enquanto o país recém-independente, as outras nações tinham que reconhecer o Brasil como um país soberano, o que acabava gerando pequenos atritos diplomáticos. Os gastos militares do Brasil na guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata também causou certo desconforto nos parlamentares. E as dificuldades financeiras internas começaram, na verdade, desde o dia que Dom João limpou os cofres do Brasil e voltou para Portugal. Bom, diante de todos esses acontecimentos e com os liberais ganhando força após a Revolução de 1830 na França, que influenciou diretamente as manifestações para derrubar o poder moderador do Brasil, Dom Pedro abdicou o trono brasileiro e voltou para Portugal, deixando seu filho ainda pequeno para governar. Logo, os políticos brasileiros tiveram que se organizar em torno de uma regência que ficaria responsável pelo governo até que o pequeno Pedro alcançasse a maioridade.